Boa noite, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas novamente à nossa segunda aula de teatro japonês clássico. Hoje nós vamos adentrar no que é considerado, então, como artes cênicas japonesas, né? Então, o que nós vimos na aula passada é referente a essa maturação de manifestações culturais envolvendo dança, envolvendo animes, envolvendo ritos religiosos que fazem parte da vida cotidiana do campesinato, principalmente, dos povos das montanhas, dos plantadores, dos pescadores, né? Tudo isso que faz parte dessa rotina do campo, ou seja, uma ontologia popular. E agora nós vamos ver alguns exemplos, né, que vão começar a ser cooptados, profissionalizados, acessando outras patamares sociais, né? Mais propriamente aqui o no Kyogen e o Bunraku. E também o Bugaku, que eu vou introduzir vocês ao Bugaku, porque ele é um pouco mais antigo do que o no nesse sentido. Deixa eu ver se tem uma mensagem. Boa noite, boa noite. Isso. Ok. Então, eu disse na aula passada que eu ia fazer para vocês uma breve introdução sobre o conceito de dança em japonês, antes da gente continuar, que para esse conceito ficar firme, para caso ele se repita durante o curso, a gente já saiba diferenciar. Você consegue falar sobre dança em japonês a partir de três palavras, em essencial, né? A primeira seria mai, chamar uma dança de mai. Mai é a dança no sentido ritualístico e religioso. Mikomai, como nós vimos ontem, por exemplo. A dança dentro do teatro novo se chama Mai também. Ah, posteriormente o Mai vai ser capitulado pela teatralidade do No, né, cuja estética do movimento visa aqui horizontalidade de trajeto e não envolve saltos. Tem um quê de retilíneo no Mai, né, de certo, de programático, vamos dizer assim. Ao contrário da nossa segunda palavra, que é odori. Odori também significa dança, mas no sentido popular e folclórico, né? O odori está associado às danças festivas da população, ao bom odori, ao nembutsu odori, ao Nihon Odori, ao Minho Odori e esses tipos de dança que são cheios de gestualidade, trajetos variados, sinuosos, presença de giros. Aí a gente já não tem um lugar tão programático assim. E a terceira palavra que a gente pode usar para dança olha só que curioso, se vocês percebam, tem aqui a junção tanto do Mai, do ideograma de Mai, com o ideograma de Odori, que a gente forma então essa palavra Buyo. Então, dois ideogramas de dança formam uma terceira palavra para a dança, que é Buyo. É, Buyo é a dança condicionada ao palco já. É a dança já codificada como cênica. Ou quando você vai se referir, por exemplo, a uma produção moderna, por exemplo, a dança moderna, a dança expressionista alemã, referida como Buyot, às vezes, tá? O balé, às vezes, quando não é chamado de baré ou dança, é chamado de Buyot também. O nosso amigo, acho que Bruno, da semana passada, que mencionou o Butô, né? O Ankoku Butô, antes dele ter esse nome no fim dos anos 50, ele era chamado de Ankoku Buiô. Depois foi trocado o ideograma por um jogo de palavras com a pisada arrastada no chão, né? Enfim. Mas então a gente tem essas três vertentes. E são três vertentes, assim, bem contrastantes, dá para identificar. Então aqui a gente tem Mai, uma dança programática e ritualística, Odori, uma dança mais anárquica e ligada a festividades, e o Buyô, que são as danças de palco, né? O Kabuki Buyô, as danças de Kabuki, né? A gente não fala Kabuki Odori, né? Nem Kabuki Mai, ou Kabuki Buyô. Sabendo disso, vamos para a nossa primeira manifestação teatral, o Bugaku. O Bugaku, ele surge entre os séculos 7 ao 12, referentes ao período Nara e Heian no Japão, né? Nós nos deparamos com essa arte da cena que veio da China durante a dinastia Tang, no século 7.
E tinha uma posição de destaque entre todas as outras artes de representação com acesso à aristocracia. Por quê? Porque já no século VII, o príncipe Shotoku já era interessado pelo búlgaro chinês, então ele ajuda essa migração dessa linguagem artística para o Japão. Mas a formalização só vai ocorrer mesmo no Japão lá para o século XI, com os seus sucessores, conservando tanto as características herdadas da China, quanto as características herdadas da Coreia, porque o Bulgaco passa, ele faz esse caminho pela Coreia também, e as próprias características nativistas do Japão, né? As histórias do Japão, a estética Shinto japonesa, isso vai ser o Bulgaco japonês, apesar dele ter o seu dever a sua origem, então, ao Bulgaco chinês, ele é diferente do que é feito na China. A palavra búlgaro significa dança e música, ou seja, esses são dois elementos cruciais para a sua existência. De qualquer forma, ambos também podem trabalhar separadamente aqui. A gente tem uma característica interessante do búlgaro. Você pode ter uma apresentação tanto só de música de búlgaro, ou uma apresentação só de dança de búlgaro. As duas coisas separadas, né? A dança do búlgaro, ela tem o mesmo nome do conjunto, ou seja, búlgaro, e é fundamentada na mímese e precede o entendimento de interpretação e representação enquanto ofício do ator. De toda forma, seria a primeira vez na história das artes cênicas japonesas que nós podemos dar o nome de teatro para qualificar essa aliança entre dança, música e canto narrado. Já quando nós estamos falando de apresentações isoladas de música do búlgaro, elas se chamam gagaku, que em livre tradução seria música elegante, música suntuosa, e surgiu bem antes da dança, no século VI. A melodia do gagaku, ela segue uma escala pentatônica. Para quem estuda música, vai conseguir ter maior sensibilidade quanto a essa definição, que são 5 notas por oitava, né? E possui três repertórios fundamentais que estão aqui no slide, que é a música, a primeira, que é a música shintoísta e canções imperiais, e a segunda, que é a recitação cantada de uma poesia folclórica, a primeira, Kuniburi no Tamai. Ó, a gente tem o Mai, quando tem a inserção da dança, nós temos esse Mai, ritualístico também, e a segunda, que é essa recitação cantada, o Taimono. E a terceira, que vem graças a esse trajeto que o Bulgako faz da China para a Coreia para o Japão, que são as músicas estrangeiras. Nós vamos ver, inclusive, agora um exemplo de Gagaku, que é o hino nacional do Japão tocado no estilo Gagaku. E vocês vão ter, inclusive, aí uma percepção maior de alguns instrumentos que nós vimos na semana passada, mas a gente não teve esse tempo de apreciar isoladamente qual tipo de som que eles fazem, né? E vocês vão dar uma olhadinha nisso agora. Mas antes, vamos relembrar esses instrumentos. O primeiro era o show, que era esse aerofone, né, de 17 tubos. O pequeno oboé, hichikiri, pequeno oboé de bambu. A cítara, que é o kotô, presente no no, também presente no kabuki, também presente nos concertos de instrumentos tradicionais japoneses, ele é praticamente um instrumento obrigatório. E nós temos três tipos de flautas transversais aqui. A primeira que é a ryutek, com 7 orifícios. A segunda de 6 orifícios, que é o komabue. E a terceira, que é o Kagurabue, de 6 orifícios também, que ela tem um som mais agudo do que o Komabue. E ela, antes de vir para o Buga, que vocês notem pelo nome de que ela pertencia também às manifestações de Kagura. Vale notar que essa imagem da moça tocando essa flauta é uma imagem onde ela veste uma adaptação das vestimentas de sacerdotes amico, né? Outro instrumento muito interessante, que também vai estar presente no kabuki, é o biwa,
que é um alaúde japonês, tocado aí também com palheta, o bati, né? O kako, que é um taiko, um tipo de taiko japonês, um tipo de tambor deitado japonês, só que esse você não bate com as mãos, você usa você bate nas laterais dele com baquetas. Notem que aqui nós temos essas meio escondidinho aqui, né? As duas baquetinhas aqui no pé e o instrumentista segurando uma de cada lado. Olhando essa imagem dele, me vem uma coisa que eu acho que é muito curiosa, que vale notar, mas os músicos japoneses, os instrumentistas japoneses, é, eles têm a composição da orquestra, ela é um pouco diferente, por exemplo, de uma composição de orquestra ocidental, né? A gente geralmente na orquestra ocidental a gente tem aquela divisão onde nós vemos claramente os músicos diante das suas partituras, prestando muita atenção na partitura. Geralmente em cena, os músicos são quase como atores junto da cena, em que eles olham para a cena e meio que tocam os instrumentos quase sem olhar para os instrumentos. Né, olhando para a cena ou contando uma história, né? Quem geralmente usa muito a partitura no sentido de que tem que ficar de olho nela o tempo inteiro é o narrador, porque a narração no Bunra, com as narrações do Duo, ou até do próprio Kabuki, elas são extensas, né? A gente está falando de espetáculos de 4, 5 horas, né? Tem até trocas de narradores durante esse tempo. Então aí já é diferente, mas os músicos, a gente tem uma, não só a divisão é diferente, porque geralmente ficam todos de frente para a plateia, numa linha reta, dividida em 3 colunas, né? Então, uma coluna na frente, uma coluna atrás, outra coluna ainda mais atrás. Dependendo do palco, eles são nivelados, então alguns ficam no nível baixo, a segunda coluna fica no nível intermediário, a terceira coluna fica no nível acima, e fora isso, eles têm a partitura deles, mas a gente não vê muito essa interação com a partitura. E um instrumento muito particular do búlgaro, que é o shoko, que é o gongo de bronze. É o gongo de bronze tocado com duas baquetas feitas de chifre de cervo. Vale notar, voltando para o cacô, para o tamborzinho feito de pele, que ele é o instrumento mais importante dessa orquestra, porque é ele que vai ditar o ritmo, não só da orquestra em si, não é só um metrônomo, mas ele também dita o ritmo dos dançarinos quando há dança. E no búlgaro é importantíssimo essa transição de lentidão para rapidez gradativa. Os dançarinos eles precisam prestar muita atenção no som desse instrumento durante a performance, tá? Então aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo de orquestra de gagaku, que é a música de búlgaro sendo tocada, o hino nacional do Japão. Aí eu vou colocar o vídeo, eu espero que saia o som para todo mundo. Qualquer coisa o Edgar, vocês colocam no chat, o Edgar vai me interromper.
Vejam, nós temos aqui, a gente não tem todos os instrumentos da orquestra aqui. A gente tem aqui, dá para a gente perceber o show, né? O koto, o biwa. Esse aqui eu acho que é o ryuteki, uma das flautas transversais e o hichiriki. E o hichiriki ali, que é o boezinho. Agora eu vou dar outro exemplo de música de Gagaku, mas de uma canção própria de Gagaku, né? Que é o Entendaku, o nome desta música. E aqui a gente tem mais flautas transversais, né? Tem até instrumento diferente. Tem até... Ah, não, é o boé também. Ah, e temos o gongo aqui, né?